Durante esse mês de maio, nós vamos trabalhar sobre o tema alegria, apesar. Hoje nós vamos trabalhar com o tema alegria, apesar das circunstâncias, né? Então nós temos o calendário de pregação aí do mês inteiro e você pode estar partilhando. Você que nos acompanha pela internet, de vez em quando nós estamos tendo um problema de conexão, então se por acaso cair a conexão, não desiste, volta, tá bom? Continue, vai acompanhando aí. E em nome do Ministério de Comunicação, a gente pede para os irmãos, aqueles que puderem partilhar aquilo que estão ouvindo nos meios de comunicação, por favor, nos ajude. Graças a Deus, a gente tem tido muita procura, até além do que a gente imaginava. Então, a gente pede para os irmãos que possam continuar partilhando. Isso que é muito importante. Tá bom, irmãos? Então, eu quero começar deixando alguns pressupostos para os irmãos. Eu e vocês somos indistintamente homens e mulheres que vivem em busca da alegria. Não há dúvida que existe dentro de nós um grande vazio gerado pela ausência de alegria. E este vazio nos torna altamente vulneráveis a tudo que nos promete qualquer resquício de alegria imediata. Qualquer coisa que promete alegria, nós entendemos como aquilo para suprir algum tipo de necessidade. Uma roupa nova, um tratamento estético novo, um carro novo, um novo relacionamento, um novo parceiro, e por aí vai afora, um novo emprego. A gente sempre está em busca de coisas para que isso possa preencher esse vazio, e qualquer promessa de satisfação, nós entendemos aquilo como a solução para os nossos problemas. Na busca pela alegria, nós reduzimos esse conceito a um mero sentimento de prazer momentâneo. Assim, quando associamos carnaval à alegria, estamos nos referindo a bailes, bebidas, drogas, sexo sem compromisso, dentre outras coisas. Certa vez, perguntaram para uma mulher na África, numa cidade da África onde teve um grande avivamento em 1964, o Senhor visitou poderosamente aquela comunidade e ali na África houve um grande avivamento. Foi um grupo de brasileiros ali, e aqueles irmãos, uma das irmãs do grupo de brasileiros, chegaram naquele local e uma mulher fez uma pergunta para uma outra mulher. E a pergunta que fez para aquela outra mulher foi a seguinte: você é submissa ao seu marido? Aquela mulher voltou e respondeu para aquela brasileira o seguinte: isso eu não posso te garantir, porque isso você tem que perguntar para o meu marido. Mas eu posso garantir para você que o meu marido me ama. Isso eu posso garantir. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Eu queria tomar a liberdade de fazer uma pergunta íntima para você. E eu sei que quando alguém ameaça fazer uma pergunta íntima, nós nos armamos. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é simples. Você é feliz? Vamos ampliar um pouquinho. A tua mulher pode dizer que você é feliz? O teu marido pode dizer se você é feliz? Se nós perguntarmos para os seus filhos se você é feliz, o que eles vão responder? Lá no teu emprego, as pessoas acham que você é feliz? Aqui na igreja, as pessoas acham que você é feliz? Eu quero embasar um pouquinho isso. Jesus disse, anunciando a sua morte, ele disse: tendo-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. E Jesus disse:
e para que a alegria de vocês seja o quê? O quê, irmãos? Os alegres, para que a sua alegria possa ser completa. Tem muito ponte pretano aqui nessa noite. Paulo diz, olha o que Paulo diz. Aprendi o segredo de viver. Engraçado que Paulo não sabia, mas ele aprendeu. E eu queria dizer para você nessa noite que nunca se falou tanto de felicidade, nunca se teve tanta gente infeliz como nos dias de hoje. Nunca se gastou tanto dinheiro com medicação para estancar a tristeza no coração das pessoas como nos dias de hoje. Nós nunca tivemos uma geração, por exemplo, de crentes da quantidade que temos no Brasil, insatisfeitas. Mas Paulo está dizendo que ele aprendeu o segredo, ele aprendeu. E o meu desejo é que nesses próximos 4 domingos, eu e você aprenda à luz da palavra de Deus o segredo de viver contente. Paulo vai dizer naquilo que vai ser a nossa tese principal, durante esses 4 domingos, Paulo vai dizer, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. É possível repetir isso? Vamos lá? Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Essa é a ênfase da carta de Filipenses, que nós vamos expor alguns trechos dela durante esses 4 domingos. Alegre-se sempre no Senhor. E Paulo vai nos ensinar que, eu não tinha pensado nisso até então, mas Paulo vai nos ensinar que a alegria é um imperativo. Não é um substantivo, é um verbo imperativo. O que Paulo está dizendo é que aquele que conhece Jesus não pode viver triste. Vou repetir de novo. Paulo está nos ensinando que aquele que conhece Jesus não pode viver triste. Por que ele diz? Ele não diz, talvez se alegre, mas preste atenção o modo do verbo imperativo, alegrai-vos, é uma ordem. E quando nós vivemos tristes, nós estamos desobedecendo a ordem bíblica. E quando nós desobedecemos a ordem bíblica, isso é pecado. Alegria é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 vai dizer. Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. O Salmo vai dizer que o Senhor trocou as nossas vestes de lamento em vestes de alegria. Lembra disso? Alegria é marca do discípulo de Cristo Jesus. Portanto, quando Paulo diz alegrai-vos, é uma ordem. O crente não pode viver triste. O discípulo de Jesus não pode viver triste. É uma ordem. E contra a ordem nós não desobedecemos. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Você pode estar dizendo, pastor, se o senhor conhecesse a minha vida, o senhor não ia falar isso. Se o senhor soubesse o que eu estou passando, o senhor não ia falar isso. Mas daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos o que Paulo está passando quando escreve isso. Qual é a situação do apóstolo quando ele escreve isso? Mas quando Paulo diz alegrai-vos sempre no Senhor, ele está dizendo que a alegria é ultra circunstancial. Porque ele diz alegrai-vos sempre. Quando ele faz essa construção gramatical, ele está dizendo não é para você se alegrar de vez em quando. Mas ele diz que a ordem é alegrai-vos sempre. Paulo não pergunta o que vocês estão passando, ele diz, alegrai-vos sempre, sempre. Mas lembre-se que o mesmo apóstolo vai dizer, aprendi
o segredo. Aprendi o segredo. Aprendi o segredo. Mas Paulo, quando diz alegrai-vos sempre no Senhor, ele nos ensina que a alegria não é um destino. Que a alegria não é uma coisa que a gente compra. Que a alegria não é uma conquista amorosa. Que a alegria não é uma conquista financeira. E preste atenção nisso. Porque Paulo diz que a alegria é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. É Cristo. Portanto, quando Paulo diz alegrai-vos sempre, ele diz alegrai-vos no. A alegria do cristão é aquilo que nós chamamos, é uma alegria cristocêntrica. É uma alegria que está no Senhor. Portanto, Paulo nos ensina, à guisa de introdução na nossa fala, que a alegria é imperativa. De que nada justifica a tristeza em nossa vida, mas tudo justifica a alegria que temos. Sabe por quê? É uma ordem do Senhor, ela é ultra circunstancial. E essa alegria é uma pessoa, é Cristo em nós. Ah, pastor, você não sabe como é a minha vida. Eu tenho 14 anos, nunca namorei. Cheio de teia de aranha na boca. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o marido que eu tenho. Ah, pastor, você não sabe a mulher que eu tenho. Ah, pastor, você não sabe aonde eu trabalho. Ah, pastor, você não sabe quanto eu ganho. Ah, pastor, você não conhece meu corpo. Ah, pastor, você não sabe o pastor que eu tenho. Mas Paulo diz nessa noite, alegre-se sempre no Senhor. Dá para repetir isso junto? Ainda não acredito. Mais uma vez. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Um grande pregador do século 17, ele disse o seguinte: pegue um santo, coloque-o sob quaisquer circunstância, e ele saberá como? Alegrar-se no Senhor. Amém? Pegue um santo, coloque ele sob qualquer circunstância, e esse santo discípulo de Jesus, ele saberá como alegrar-se no Senhor. A guisa de introdução, a ênfase da carta de Paulo a Filipenses é a alegria. E nós vamos trabalhar com algumas coisas que nos roubam a alegria. Capítulo 1, Paulo vai falar que as circunstâncias roubam a nossa alegria. E o remédio dado por esse médico é ter uma mente cristocêntrica, que é isso que nós vamos conversar nessa noite. Capítulo 2, como esboço, Paulo diz que nós temos alguma coisa que rouba a nossa alegria, e essa coisa são pessoas. E o remédio contra isso é uma mente submissa. Capítulo 3, coisas roubam a nossa alegria. E precisamos ter uma mente espiritual. Capítulo 4, Paulo fala que as preocupações roubam a nossa alegria. E nós precisamos ter uma mente segura. O segredo da alegria do cristão está no modo de pensar, nas suas atitudes mentais. Por vezes, vamos ver em Filipenses, por 10 vezes, Paulo falando da mente. Nós temos condições externas que nos trazem tristeza. Mas muito mais do que essas condições externas, são as reações internas a essas condições externas
que é que nós fazemos com isso? Por 5 vezes Paulo fala sobre o pensar do discípulo de Cristo, uma vez sobre o lembrar. Então não se trata de recursos psicológicos do tipo, pense positivamente e tudo ficará bem. Não é isso que nós estamos falando. É manter a alegria no Senhor, apesar de tudo. E hoje eu quero te convidar a olhar para isso na perspectiva de Deus. E o que Paulo fez no capítulo 1 de Filipenses? Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, que é onde nós vamos trilhar por alguns minutos. Capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Paulo diz, Filipenses capítulo 1, eu quero deixar um pouco a introdução do texto, as ações de graça, as orações de Paulo, em todas as suas introduções, e quero ir para o verso 12, aonde Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 12, eu leio na NVI, disse o seguinte, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Eu tenho projetado aqui, eu esqueci, desculpa. Vamos ler juntos, vamos lá. Quero que saibam, irmãos, que aquilo... Paulo, quando escreveu esse texto, ele não estava num resort. Paulo não estava de férias. Paulo não estava passeando. Paulo não estava numa boa. Paulo está preso. O apóstolo está preso. E durante os domingos eu vou compartilhar um pouco com os irmãos sobre essa cidade de Filipe, sobre a igreja de Filipe. Quando Paulo evangelizou Filipe, quando chegou ali na sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas pedem discernimento para Deus e eles encontram Lídia, aquela grande empresária vendedora de tecido. E eles pedem discernimento para Deus, o Espírito Santo de Deus dá discernimento para eles evangelizam aquela mulher e ganham aquela mulher para Cristo. Passa alguns versículos de Atos, no mesmo capítulo, eles encontram uma menina endemoniada que estava sendo explorada pelos religiosos. Paulo repreende aquilo e expulsa o demônio. Daqui a pouco, quando Paulo e Silas, em função de ter expulsado o demônio da menina, são presos, encarcerados, debaixo de chibatada, dentro da cadeia, eles louvam ao Senhor, eles pedem ao Senhor libertação, e o Senhor os livra de maneira poderosa da cadeia, e o carcereiro de Filipos entra em desespero, porque quando o preso fugia, eles pagavam com a própria vida. O carcereiro de Filipos se ajoelha, pede misericórdia. O Paulo e Silas, quando estão saindo e a igreja está orando por eles, ele tem a paciência para evangelizar o carcereiro, e o carcereiro diz, o que poderei fazer para ser salvo? Paulo diz, e Silas, e Paulo expressando diz, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Engraçado que quando essa igreja começa, ela começa com um empresário, uma pobre analfabeta e um funcionário público. Gente diversas, a diversidade. E Paulo tem uma paixão por aquela igreja. Porque aquela igreja sempre atendia o apóstolo Paulo nas suas necessidades ministeriais. Por 4 ou 5 vezes aquela igreja manda oferta para Paulo, para que Paulo pudesse continuar o seu ministério. Era uma igreja que tinha visão missionária. Engraçado que Filipos era uma igreja que tinha uma boa visão para fora, mas era uma igreja que tinha problemas internos sérios. Tinha problema de heresia, tinha crente que não falava com crente, tinha percepção errada sobre alguns princípios bíblicos. E agora Paulo preso, ele vai escrever para aqueles irmãos. E Paulo não está numa boa, ele está preso, adversidades estão acontecendo, e Paulo faz um resumo agora na sua vida. E ele diz no verso 12, quero, irmãos, que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem servido para progresso do Evangelho. Paulo não acredita em acaso. Paulo não acredita em gato preto, sexta-feira 13 e outras coisas mais. Paulo sabe que a vida dele está no controle soberano do Senhor.
E todas as mazelas que aconteceram na vida de Paulo, e daqui a pouco eu vou falar sobre elas, todas as tragédias, todas as adversidades, Paulo está dizendo, tudo o que me aconteceu, eu quero que vocês saibam, que não fugiu do controle de Deus. De que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Aquilo que vocês viram na minha vida como tragédia, não foi tragédia, porque Deus é soberano, Deus teve controle sobre todas as coisas. Talvez na minha e na sua vida, alguns momentos da nossa vida, nós achamos que Deus perdeu o controle da coisa. Nós achamos que não há mais esperança. Nós achamos que a vida foi injusta conosco, que os outros foram injustos, que a sociedade foi injusta, que o país foi injusto, que a religião foi injusta, que os nossos pais foram injustos conosco, que a natureza foi injusta, que eu não tenho oportunidade, que outro não tem. Paulo não crê em casualidade, ele crê em Cristo Jesus. E pelo fato de crer em Cristo Jesus, ele diz, todas as coisas que vocês acham que foram erradas, tragédias, perseguições e por aí vai afora, tudo isso na minha vida, tudo isso não foi por acaso, muito pelo contrário, tudo aconteceu para o progresso do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo é alguém que tem uma vida cristocêntrica e não homocêntrica. Paulo não tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Paulo não fica, ó céu, ó terra, o que vai acontecer comigo? Não. Paulo está dizendo, tudo que aconteceu comigo, e aconteceu muita coisa ruim. O que aconteceu com Paulo, eu e você não vamos passar 15% na vida. Você pode pegar aqui nesse auditório a pessoa que mais sofreu na vida. Ela não passou 15% do que Paulo passou. Eu vou ler daqui a pouco o que Paulo passou. Jean-Paul Sartre diz o seguinte, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Vou ler de novo. Não importa o que fizeram por você ou contra você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que tentaram fazer contra você. Pare de reclamar. Pare de achar que sempre alguém te deve um favor. Porque você foi menosprezado, abandonado, não teve a oportunidade que outros tiveram. Não. Paul Sartre vai dizer, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E o que aconteceu a Paulo? Quais foram as circunstâncias que aconteceram a Paulo? No versículo 7 de Filipenses capítulo 1, ele vai dizer que correntes que me prendem, está preso. Versículo 7 do capítulo 1, ele diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo ou confirmando o Evangelho, todos vocês participam da graça de Deus comigo. Paulo podia dizer o seguinte, eu servi ao Senhor todos esses anos com fidelidade. Eu implantei inúmeras igrejas. E olha o que Deus me dá no fim da minha vida. Estou preso. Estou preso. E olhe, eu não tenho sequer dinheiro para pagar prisão domiciliar. Fizeram uma vaquinha lá para pagar a prisão domiciliar dele. Estou preso. E qual o crime que eu cometi? Servir a Deus. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E o que aconteceu a Paulo? Eu quero dar, por exemplo, um exemplo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24, está projetado aqui. Olha o que Paulo fala, defendendo o seu apostolado sobre o sofrimento que ele passou. Ele diz, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Até aqui, irmãos, a gente acompanha Paulo. Porque, por exemplo, açoitado, vara, a gente sabe o que é isso. Pelo menos quem é decente aqui. A gente sabe o que é isso. Mas daqui para frente a gente não sabe. Olha o que ele diz. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Pensa num cara azarado. 3 vezes. Quando Paulo foi preso e foi para Roma, o navio dele naufragou. E quando ele chega na ilha de Malta,
Quando ele ajuda a salvar as pessoas, e quando ele chega na ilha de Malta, faz uma fogueirinha, o camarada é picado por cobra. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Acho que ninguém aqui passou isso. Ninguém aqui viveu a patologia de Wilson. Versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, não no rio, nos rios. Perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso é um pouco da descrição que Paulo diz do que ele passou. Paulo diz, trago no meu corpo as marcas de Cristo, cicatrizes, de ter sido açoitado por amor a Cristo Jesus. E sabe o que o apóstolo Paulo diz? Quero que saibam que tudo o que me aconteceu tem antes servido para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Progresso do Evangelho. E é esse homem que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe por quê? A maior preocupação do apóstolo Paulo era o avanço do Evangelho, não o sucesso próprio. A maior preocupação do apóstolo Paulo era o avanço do Evangelho e não o seu sucesso. Tanto é que a palavra grega usada para progresso do Evangelho é a ideia do exército, derrubando árvores, abrindo estradas, avançando e tomando novas cidades. E aquela guarda do exército de elite ia na frente, avançando, e quando o exército avançava, aonde eles chegavam, tomavam tudo, há um progresso. Essa é a expressão que ele usa. Paulo cita as correntes que o prendem, aquilo que aconteceu, a prisão dele. Apesar disso, Paulo permanecia alegre e encorajava os seus irmãos, apesar dos pesares. Sabe por quê? Porque Paulo tinha uma mente cristocêntrica. E há muita gente dentro da igreja sofrendo, triste, emburrada, porque não tem uma mente cristocêntrica. Porque a mente dele é o meu prazer. A mente dele é o meu bem-estar. Paulo considerava-se não um prisioneiro de Roma, mas Paulo considerava-se um prisioneiro de Cristo. Roma prendia o corpo de Paulo, mas a mente, o espírito de Paulo estava cativo a Cristo. Paulo cita 18 vezes nessa carta a expressão Cristo. Tanto é que ele afirma no versículo 21 do primeiro capítulo que para mim o viver é Cristo. O que Paulo nos ensina é aquilo que as 4 leis espirituais ensinam. E que muita gente precisa aprender. Que quando eu estou no trono, perceba que aqui é um trono. E a ideia de que enquanto o homem estiver no trono, essas bolinhas são áreas da sua vida. Áreas da sua vida, finanças, relacionamento em casa, na sociedade, na igreja, vida sexual, vida financeira, vida emocional. O que esse autor dos 4 leis espirituais, que a ABU pegou isso, Aliança Bíblica Universitária, usada nas universidades, diz o seguinte: enquanto eu estiver no trono, perceba que as bolinhas são de tamanhos diferentes, não estão em ordem. Estão percebendo isso? Enquanto Deus não é o centro da minha vida, a minha vida está desorganizada. Talvez nessa noite Deus não é o centro da sua vida. E talvez a sua vida é desorganizada.
Talvez você está triste nessa noite porque você não tem dinheiro. Talvez você está triste nessa noite porque você não tem o físico que você gostaria de ter. Talvez você está triste essa noite porque você não tem o emprego que gostaria de ter. Talvez você está triste essa noite porque você não tem a vida sexual que você gostaria de ter. Talvez você está triste essa noite porque você não tem a projeção no meio dos outros que você gostaria de ter. Talvez você esteja triste nessa noite porque você não tem a casa, o carro, os móveis que você gostaria de ter. Sabe por quê? Porque eu continuo sendo o centro da coisa. E aonde Cristo está? Para fora. Mas quando eu entendo que Cristo deve ser o centro da minha vida, Cristo vem ao meu encontro e organiza tudo. Tudo é organizado. E quando tudo é organizado, eu entendo que a alegria não está em coisas, pessoas ou circunstância. A minha alegria está numa pessoa, e a pessoa é Cristo. Você cria o seu filho, ou sua filha. E você cria a sua filha com muito carinho, com muito amor. Você dá tudo para ela do bom e do melhor e se esforça. E você sonha que ela se case com alguém, pelo menos deveria, que teme ao Senhor. E de repente aquela pessoa aparenta ser aquilo, e ela se casa e com o passar do tempo descobre que é uma pessoa que não é nada daquilo. De repente, anos de fidelidade num casamento é destruído por um adultério. De repente, a sua vida muda num exame de rotina, onde descobre uma enfermidade. Se Cristo não for o centro da nossa vida, a tristeza vai dominar o nosso coração. Paulo olha para o passado, e ele não olha para o passado com amargura. Ele diz que as circunstâncias que aconteceram na vida dele, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. O navio que afundou, os açoites que eu recebi, o perigo no meio dos meus compatriotas, dos gentios, no meio de falsos irmãos, as preocupações de dentro e de fora, Paulo está dizendo, tudo isso de uma maneira milagrosa, bondosa, o Senhor usou para o progresso do Evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é aquilo que ele vai repetir nos seus escritos. Que quando eu tenho uma mente cristocêntrica, e Cristo é a razão da minha alegria, e Cristo está no centro da minha vida, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma doença, uma tragédia, a falta do dinheiro, uma limitação física, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem uma mente cristocêntrica, olha para o passado, e quando eles veem os desencontros do seu passado, as tragédias do passado, as injustiças que sofreram no passado, na memória deles, eles entendem que tudo aquilo ali, o Senhor convergiu para que você pudesse ser quem você é e para que o Evangelho avançasse. A pergunta é, as dificuldades que eu passo e você passa, tem servido para o progresso do Evangelho ou tem servido para estabelecer o meu reino, o seu reino? Paulo está dizendo, não olhe para mim com dó, não olhe para mim com peso, olhe para mim sabendo que tudo o que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho, amém? Amém? Amém. Talvez na sua vida você foi preterido. Talvez na sua infância, seus pais preferiram outro em detrimento a você.
E alguns pais, é engraçado que deixam isso claro. Talvez depois de grande você carrega isso ainda no seu coração. Talvez você gostaria de fazer um curso no passado e ter tido uma profissão diferente hoje. Talvez os teus filhos não são os filhos que você gostaria. O comportamento deles te traz muita tristeza. Talvez o seu marido ou a sua esposa tenha algum tipo de comportamento que te traz muita tristeza. E talvez essas circunstâncias amargam o seu coração. E a questão não é o que estão fazendo com você. A questão é o que você vai fazer com aquilo que estão tentando fazer contra você. Paulo diz, o que tentaram fazer contra mim serviu para o progresso do Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo tinha certeza absoluta que nada foge do controle soberano do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas Paulo olha para o passado dessa maneira, mas Paulo também olha para o presente com alegria. E no verso 13 ele vai dizer que como resultado da prisão dele, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de quem? De Cristo. E se nós somos discípulos de Cristo e a nossa confiança não está em Cristo, um dia Deus vai tirar essa confiança, nós vamos perder essa confiança e vamos passar por prova para entendermos que a nossa confiança precisa estar em Cristo. E Paulo vai dizer que como resultado da cadeia dele, não foi a tristeza que tomou conta do coração dele. Sabe por quê? Porque Paulo não é fatalista. Paulo não é moribundo como alguns. Paulo não é aquele que tudo de errado vai acontecer comigo. Cruz credo, hoje eu entrei na igreja com o pé esquerdo, vou voltar a entrar com o pé direito. Paulo está dizendo, sabe, quando ele é preso, sabe o que ele faz? Ele usa a cadeia, sabe para quê? Para evangelizar. Ao invés de ficar lá dentro reclamando, algumas versões falam que ele evangelizou a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite, era a tropa de elite do exército. Essa guarda era composta por 16 mil soldados. Esses soldados, eles eram funcionários do alto escalão do Império Romano, a guarda particular do rei. Eles aposentavam com 16 anos de trabalho. Os outros soldados normais aposentavam com 25 anos de trabalho. Esses que serviam ao rei direto aposentavam com 16 anos de trabalho. Já viu isso em algum lugar? Já viu? Um negócio chamado polícia legislativa. Isso é de Roma. Esses soldados trabalhavam 6 horas por dia. 6 horas por dia era o turno deles. 6 horas por dia. Eu não sei se é 6 por quanto. Também, aí não dá para abusar também. Sabe o que Paulo diz? E esses soldados, eles se revezavam 4 anos, cuidando de Paulo. 4 anos. Chegava um soldado, o que Paulo fazia? O que Paulo fazia? Pregava. Saía um, chegava outro, o que Paulo fazia? E olha como é que Deus tem controle sobre todas as coisas. Presta atenção. Nenhum soldado repetia a escala com o preso. Existia uma escala entre o Império Romano dos soldados, que cada dia era um soldado. Possivelmente esses 16 mil soldados passaram por Paulo tomando conta dele. 16 mil pessoas que Paulo fez o quê? Evangelizou. Eu ouvi uma história esses dias que Paul Washer teve um infarto. E Paul Washer, um pastor muito conhecido da internet, é um cara sério dos Estados Unidos, teve um infarto e ficou internado no hospital. E um irmão da igreja é do hospital. E diz que quando ele fez todos os tratamentos, ficou em observação no hospital, ele deu um jeito de levantar da cama, e o cara que trabalha no hospital é membro da igreja dele, disse, o pastor nos atormentou no hospital, que enquanto ele estava no hospital, ele evangelizou todas as pessoas do hospital. Diz que ele ia leito por leito, carregando o soro dele. Leito por leito. E leito por leito ele pregava
o Evangelho de Cristo Jesus. Não existia barreiras para Paulo que pudesse impedir o avanço do Evangelho. Como resultado da minha prisão, sabe o que acontece? Preguei o Evangelho para os soldados. Esse é um homem que não é fatalista. Esse é um homem que pode dizer, a minha alegria não são coisas, a minha alegria é uma pessoa, a minha alegria é Cristo. E se eu estou preso, e é aqui que o Cristo me colocou, e é aqui que o Cristo permitiu, é aqui que eu vou ser um discípulo de Cristo Jesus. Como resultado disso, no fim da carta de Filipenses, no texto sagrado diz o seguinte, em saudações finais, Paulo diz o seguinte, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio. Quem são esses? A guarda pretoriana, os irmãos que se converteram, os soldados que se converteram. Paulo olha para o presente como uma grande possibilidade de honrar a Cristo através da sua vida com alegria. Portanto, eu quero dizer para vocês essa noite que aquele que desenvolve uma mente cristocêntrica, vive de tal maneira que estimula outros, mesmo em meio a circunstâncias adversas, a continuar anunciando e vivendo o Evangelho de Cristo com... Tem que lembrar do Neymar. Ousadia e alegria. Ele tem que viver o Evangelho com ousadia e alegria. É isso que Paulo diz. Ele poderia estar lá na cadeia e falar assim, eu sirvo a Cristo para os soldados, e olha onde Cristo me coloca. Muito pelo contrário, ele prega o Evangelho a 16 mil homens durante a sua cadeia. Como resultado, a elite do exército de Roma, homem se converte. Agora no final da carta ele diz, envie saudações aos santos que estão no palácio de César. Gente que nós evangelizamos aqui dentro e ganhamos a Cristo Jesus. É esse que tem uma mente cristocêntrica. Portanto, Paulo vai dizer no próximo versículo, no versículo 14, ele vai dizer, e a maioria dos irmãos, olha o que aconteceu, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha, isso é interessante, porque Paulo está preso e ele podia ter tristeza, mas ele não transmite tristeza, ele transmite alegria para os outros, e quando ele transmite alegria para os outros, sabe o que acontece com a igreja? O que acontece com a igreja? Está lá no texto, a igreja é motivada. Você já foi cumprimentar alguém? Você vai cumprimentar a pessoa? Você tem até medo de perguntar como é que está. Você passa e fala, e aí, irmão, beleza? E já sai rápido. Nunca está bom. Nunca nada está bom. É o Lula, é o Gilmamé, está entendendo? Nunca nada está bom. Paulo está preso, ele vai dizer, não, nada de tristeza. Eu não estou com vocês, mas estamos aqui juntos, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão. E esses irmãos estão motivados, eu estou aqui passando por dificuldades, mas eu quero motivá-los. E agora ele diz, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Está conversando com um irmão sério, gente séria. Mandaram ele embora do serviço dele. E eu fui consolá-lo, falei, coitado do irmão, vamos orar pelo irmão. Ele falou, pastor, não esquenta a cabeça não, pastor. Se Deus me tirou de lá é porque Deus tem algo melhor. Eu só estou esperando onde Deus vai mostrar. Você está entendendo? Eu fui lá para consolar, fiquei triste, ele perdeu um bom emprego. Ele falou, pastor, que negócio é? Rapaz, fica tranquilo. Deus cuidou de mim até hoje. E a circunstância não vai roubar a minha alegria. Eu saí de lá motivado. Eu saí de lá alegre. Porque a nossa atitude diante de dificuldades motiva ou desanima os outros. Um pai desanimado dentro de casa, diante de circunstâncias, os filhos ficarão o quê? Desanimados. Uma mãe desanimada, os filhos ficarão o quê? Desanimados. Desanimados no Senhor. Paulo não deixa as circunstâncias tomar conta dele e da igreja. Ele diz, irmãos, os irmãos foram motivados no Senhor.
Não é uma alegria que nós produzimos por nós. Porque a igreja não tem capacidade disso, nós não temos capacidade. É uma alegria que vem do Senhor. Deixa eu acelerar um pouquinho mais aqui. Paulo aproveitou também a prisão, sabe para quê? Durante a prisão, Paulo escreveu alguns textos sagrados, durante essa prisão. Sabe o que Paulo escreveu durante essa prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esse é um homem que busca motivação no Senhor. Ele está preso, ele motiva a igreja de Filipos. E os irmãos se sentem motivados a continuar firme. Em nenhum momento ele diz o seguinte: coloca lá no Facebook para Deus me tirar daqui. Em nenhum momento ele grava um vídeo dizendo que ele foi injustiçado pelo império. Em nenhum momento ele faz autocomiseração, não. Ele sabe que o Deus soberano nada foge do controle. Ele sabe o que ele faz? Ele motiva os irmãos. E não só motiva, ele para, escreve cartas que hoje nós lemos, estudamos, pregamos o Evangelho e nos inspira. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Esse é um homem que realmente tinha uma mente cristocêntrica. Ele não deixou as circunstâncias tomar conta da vida dele. E para encerrar, ponto 3, Paulo olha para o futuro sem o que, irmãos? O que, irmãos? Medo. Olha para o futuro sem medo. E ele diz, vamos citar juntos, bem forte, uma vez só, vamos lá. Porque... Amém? Ele olha para o passado sem rancor. Olha para o presente e vê as oportunidades que Deus está lhe dando, mesmo com circunstâncias difíceis. E agora ele olha para o futuro com esperança. E eu quero encerrar com isso. Paulo sabe que o viver é Cristo. Cristo é vida. E aonde Cristo está, tem vida. Estou evangelizando uma família, já faz um ano, fincada na macumba. Eu entro na casa deles para orar com eles, para tomar um café com eles. Tem patuá para tudo quanto é lado. Os 4 cantos, os bichos olhando para mim quando eu entro. Eu vejo. Não te convido para ir lá, porque não sei se tu vai aguentar. Negócio pesado. Uma casa suja. Eu tomo café e quando eu pego café para tomar, que ele sempre me pega, tomo café, falo, Senhor, toma conta. Eu boto aquele negócio para dentro e o café é gostoso. Eu fiquei 6 meses com medo de tomar água e café naquela casa. 7º mês entrando ali, eu tomei. Lixo, úmida, suja. E eu sonho com o dia que aquela casa vai estar limpa. Porque o dia que o Espírito Santo entrar ali vai limpar. Faz um ano que eu estou evangelizando. Já consegui levar muita dúvida, e é isso que eu quero. Quero que a cabeça deles pira. Porque quando pirar, a gente chega com a resposta do Evangelho. Suja, úmida. Semana passada, um filho saiu na pancada com o outro. Pancada mesmo, pancada para arrebentar. E o avô me ligou e falou, você tem como vir aqui para separar a briga deles, que é só você que separa. Eu não falei, mas eu pensei, isso não é problema meu não, filho. Eu separar a briga dos outros com os homens daquele tamanho, você está maluco da cabeça. Aí pensei em buscar o Marcelo lá no João. O Marcelo, que é grande, pensei no Acácio. Falei, vou levar o Maés, mas a Márcia não vai deixar. O Jonas vai falar, tomara que vai levar uma surra. Mas fui. Irmãos, quando eu cheguei, ele estava e pá daqui, pá de lá. E eu falei, entra ou não entra no meio? E eu falei, deixar mais uns minutos. E fiquei olhando. E os caras brigam bem, rapaz. Quando eu entrei, gritei, falei, para com isso! Eles pararam. E o avô falou, o que você fez? Eu falei para parar. E a primeira vez que ele me chamou de pastor. Eu falei, pastor?
Esses moleques parecem estar o capeta no corpo deles. Está entendendo já o que está acontecendo com eles? Porque o Satanás veio para roubar, matar, e um dia o Senhor vai entrar naquela família. Um dia o Senhor vai entrar naquela família. Porque Cristo é vida. Por isso que Paulo diz, para mim o viver é, porque Cristo é vida. E por que a morte é lucro? Por que Paulo fala que a morte é lucro? Porque Paulo vai dizer que para o cristão que não se deixa tomar pela circunstância, a morte é lucro porque é descanso das fadigas. Apocalipse 14, 13 diz que para o cristão, então ouvi uma voz do céu que dizendo, escreva, felizes os mortos que morreram em quem? Mesmo que as circunstâncias seja igual à morte, a Bíblia diz, felizes são aqueles que morreram em quem? No Senhor. Felizes aqueles que morreram no Senhor, agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Felizes. Por isso que Paulo diz para mim, o morrer é o que, irmãos? É o que, irmãos? Lucro, não é prejuízo. Porque as circunstâncias não me prendem. E se eu chegar à morte, é lucro. E ele chegou à morte, vocês sabem da história. Segundo, a morte é lucro. A morte é lucro porque é o aperfeiçoamento para entrarmos na glória. Hebreus 12, 23, vai à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, justo de todos os homens, aos espíritos justos. O que é esse aperfeiçoado? Ter o corpo glorificado. Sermos como Cristo é. Um dia seremos como Cristo, então a morte já não nos assusta. A circunstância já nos assusta. Terceiro, a morte é lucro, porque é ir para o seio de Abraão. Por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo e a morte é o quê? Lucro. Chegando o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram junto para Abraão, o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico e Lázaro. O rico não creu em Cristo, foi para o Hades. O pobre creu em Cristo, e agora ele está no seio de Abraão. E a mesma palavra grega em Lucas 23, 43 diz, respondeu-lhe Jesus com o ladrão que estava na cruz ao seu lado, eu lhes garanto, hoje estarás comigo? Por que a morte é lucro? Porque quando nós morremos, nós vamos para o paraíso ao lado de Cristo Jesus, não pelos nossos próprios méritos, mas porque a graça de Cristo nos alcançou. Portanto, eu quero encerrar para os irmãos dizendo o seguinte, o cristão não foge da vida nem teme a morte. Ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. Na vida, Cristo está com ele. Na morte, ele está com Cristo. Na vida, ele realiza a obra de Cristo. Na morte, ele desfrutará da glória de Cristo. Amém? Portanto, nessa noite, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que a circunstância não tome conta da sua vida. E que você tenha uma mente cristocêntrica. E se alegre no Senhor. E saiba que nenhum cristão tem o direito de viver triste. Porque a felicidade não é um lugar, não é coisas. A felicidade é Cristo em nós. Que Deus lhe abençoe. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir a graça do Senhor sobre nós. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você está vivendo uma situação de tristeza. E eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Cristo, o nosso Deus, é um Deus restituidor. E talvez em algumas áreas da sua vida Satanás roubou a sua alegria. Num casamento,
numa criação de filhos, no mercado de trabalho, na saúde, seja lá onde for. Mas o Senhor, nessa noite, é capaz de restituir a alegria do nosso coração, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Portanto, nessa noite, eu gostaria que você pedisse nessa noite em oração que o Espírito Santo de Deus sondasse o seu coração. E talvez nessa noite você está dizendo, mas pastor, o senhor está falando que eu sou um discípulo de Cristo Jesus, eu não posso viver triste, e a minha vida tem inúmeros motivos para se viver triste. Se eu contar para o senhor o que está acontecendo para mim, o senhor vai ver que eu tenho toda a razão de viver triste. Mas nessa noite o Senhor pode tirar essa tristeza dentro do seu coração. O Senhor pode te trazer um bálsamo nessa noite. O Senhor pode te trazer uma visitação nessa noite. E se você nessa noite está duvidando disso, se porventura Satanás está sussurrando no seu ouvido, nós queremos dizer que o Senhor tem poder para repreender isso. Que o Senhor tem poder. Porque Cristo é vida. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder nessa noite para levar de volta a alegria para dentro da sua casa, meu irmão. O Senhor tem poder nessa noite de restituir a sua alegria por não ter recursos que você gostaria de ter. Mas que Cristo possa ser na sua vida essa noite, como foi na vida de Paulo, tudo. Que Cristo possa ser tudo, 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 tudo. Porque quando Cristo é tudo, as circunstâncias não determinam a nossa alegria. E sim o Cristo. O Cristo. O Cristo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E qual é o segredo? O segredo é Cristo. O segredo é o Cristo preenchendo a minha vida. O segredo é o Cristo sendo o centro da minha história e da minha vida. E eu devo confessar para os irmãos que algumas vezes eu andei triste. Porque algumas vezes o Cristo era algo a mais na minha vida e não a minha vida. E quando Cristo era algo a mais na minha vida, a tristeza tomava conta da minha vida quando as circunstâncias não eram favoráveis. Mas um dia eu tive que dobrar o meu joelho e dizer: Cristo precisa ser tudo em minha vida. E eu não tinha dúvida da minha salvação. Eu não tinha dúvida de quem era Cristo e para onde eu iria. Mas eu vivia como se não fosse. E talvez essa é a sua história nessa noite. Se você precisa fazer uma entrega ao Senhor Jesus nessa noite, você não precisa olhar para a sua direita nem a sua esquerda. Não interessa quem vai fazer ou deixa de fazer, é você e Deus. Se você precisa fazer essa entrega ao Senhor, eu gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria que você viesse aqui à frente, como uma entrega ao Senhor, dizendo: eu não tenho dúvida da minha salvação, mas quantas vezes eu deixei que as circunstâncias roubassem a minha alegria. Eu já estou aqui, eu sou o primeiro. E eu quero dizer a Cristo que se essa semana eu tiver alguma circunstância que traz tristeza ao meu coração, eu quero que rapidamente o Cristo preencha esse vazio. Você não precisa olhar quem vem ou deixa de vir, é você e Deus. Mas nós podemos dizer: Cristo, que a circunstância não tome o meu coração, e sim o Cristo. Em oração, você sabe o que tem roubado a tua alegria nesta noite. Você sabe.
Você sabe. Mas não basta pedir que seja feita a vontade de Deus, mas que a vontade de Deus, nosso coração, seja solo fértil para aceitar a vontade de Deus. Ore ao Senhor. Você que está aqui, você que está sentado, e diga: Senhor, que as circunstâncias adversas do dia a dia não roube a minha alegria no Senhor. Talvez as circunstâncias difíceis da sua vida sejam um problema familiar. O Senhor é capaz de restaurar, porque Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que nada é impossível ao Senhor. Mas tenha no seu coração o desejo de ter o Cristo como centro. Nada mais. Nada mais. Talvez no seu passado, você que está aqui na frente, teve coisas que foram extremamente desagradáveis. E até hoje isso borbulha no seu coração. Mas saiba que nada aconteceu por acaso, inclusive as tragédias, que Deus tem um controle sobre todas as coisas, porque todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Faça uma oração de entrega. Diz: Senhor, eu não consigo entender, mas o Senhor pode me consolar. O Senhor pode me dar esperança. O Senhor pode trazer de volta aquilo que um dia o Senhor deu e Satanás roubou. Diga para o Senhor isso essa noite em oração: Senhor, que nessa noite o Senhor possa cuidar dos meus irmãos que estão aqui na frente. O Senhor sabe o que está dentro do coração desses queridos. O Senhor sabe o que pesa no coração. O Senhor sabe o porquê que lágrimas correm no nosso rosto. O Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe aquilo que pensamos e aquilo que deveríamos pensar e não pensamos. Portanto, Senhor, traga ao coração dos meus irmãos essa noite bálsamo que vem do alto, poder que vem do alto, cura que vem do alto, livramento que vem do alto, libertação que vem do trono do Senhor. Cuida dos meus irmãos essa noite, ó Pai. Restaura a alegria deles. Que o Senhor possa ser a alegria da nossa alegria. Que nós possamos sair daqui nessa noite não alienados, mas mesmo em meio a circunstâncias difíceis, sabendo que nós podemos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é tudo que temos. Pedimos por esses milagres na vida dos nossos irmãos. Tem misericórdia de nós nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.